O vice-presidente Geraldo Alckmin afirma estar confiante sobre um possível encontro entre Lula e Donald Trump. Direto então para Brasília, repórter André Anelli. Esse posicionamento é bem ao estilo de Geraldo Alckmin, não é, meu caro André? Bem-vindo, boa noite. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que está otimista com as negociações junto ao governo norte-americano sobre aquele tarifaço de 50% das exportações brasileiras. A expectativa positiva dele é explicada por conta daquele breve encontro do presidente Lula e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Relembrando que, na ocasião, Trump disse que se encontraria com Lula para conversar e que houve uma química entre eles. Alckmin afirmou, então, que ainda não existe nenhum encontro agendado entre Lula e Trump, mas existe otimismo. E a conversa entre os países, inclusive, já vem acontecendo há alguns meses, segundo ele. Alckmin citou que, 15 dias atrás, uma ordem executiva colocou tarifa zero para celulose e ferro-níquel. E quem também comentou a possibilidade de uma reunião entre Lula e Trump foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que existe pressa para uma negociação que acabe com esse tarifaço. Tentar usar a tarifa como arma política, na minha opinião, é um equívoco que deveria ser corrigido o quanto antes. E nós estamos trabalhando nessa direção. Primeiro é para explicar como é que funcionam os poderes no Brasil, né? Aqui não tem autocrata. Aqui tem presidente, tem Congresso, tem Supremo, mas não tem um autocrata no Executivo. Tem um democrata. Faz muita diferença. As declarações do ministro aconteceram durante evento do Itaú BBA, ocasião em que Haddad também afirmou que, se o presidente Lula quiser, ele pode participar da eventual reunião com Trump. Mais cedo, ainda no dia de hoje, o próprio presidente Lula voltou a comentar sobre essa possibilidade de encontro. Ele prometeu, inclusive, levar a primeira-dama Janja para a mesa de negociações com o presidente americano. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Esse discurso aconteceu durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Apesar da promessa de levar Janja, ainda não foi decidido se a reunião vai ser presencial ou por videoconferência. E a gente segue acompanhando, então, todas as negociações em torno dessa reunião que é muito aguardada, principalmente aqui pelo governo brasileiro. Tiago. Por enquanto, reunião tratada com cautela, pelo menos pelo Itamaraty, não é, André? Você volta daqui a pouquinho. Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, eu começo por você, falando sobre essa fala do presidente Lula. Muito se especulou e se destacou que ele teria citado a primeira-dama porque ele já sabe que vai ser uma conversa presencial, mas não necessariamente, né? Não, obviamente ele fez uma brincadeira. Agora, é claro que não é adequado fazer uma brincadeira dessa, porque aí fica o dia inteiro as pessoas falando, repercutindo, os veículos de comunicação repercutindo, dizendo que ele vai levar a mulher à reunião de negociação. É óbvio, o tom foi evidente, brincadeira e aquela coisa bem Lula, né? Do autoelogio, a mulher mais bem casada do planeta. Ele não está elogiando a ela, né? Está elogiando a ele, que é o melhor marido de todo o planeta, do universo, da Via Láctea, enfim, aquelas coisas que a gente está careca de saber. Então, claro que ele não vai. Essas tratativas, gente, elas estão muito sigilosas. Tanto é que a gente só soube depois que o Trump furou a bolha, falou da química, falou do encontro, é que a gente soube que havia várias tratativas há muito tempo nesse sentido. Aquilo tudo
não foi um improviso, foi uma consequência de um trabalho, principalmente daqui, vice-presidente, Geraldo Alckmin, técnicos, ministro Haddad, fazendo empresários importantes do Brasil, com negócios importantes dos Estados Unidos. Então, nessa história, não tem brincadeira, não tem improviso. Então, aquilo ali, obviamente, a gente vê pela negativa da Janja, falando que não, pela falta completa de sentido da presença de uma pessoa que não tem nenhuma posição formal do governo, e pelo tom que o presidente falou, que aquilo foi só, como se dizia antigamente, um xiste de palanque. Nelson Kobayashi, de qualquer forma, o vice-presidente da República sempre demonstrando, claro, otimismo, ele não vai falar o contrário, mas a Dora citou. Nos bastidores, ele trabalhou nesse período para tentar viabilizar essa tal reunião. Aliás, é o adulto na presidência da República, né? É justamente o vice-presidente desde o primeiro dia do anúncio feito por Donald Trump, é ele quem tem trabalhado aí as possibilidades de negociação, tem ouvido todo o setor produtivo, o setor que estaria mais atingido por aquele primeiro texto, né, aquela primeira promessa de taxação aos produtos brasileiros, é justamente o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, é ele quem tem que alimentar o presidente da República, o presidente Lula, de todos os números, de todas as informações para, de alguma maneira, o presidente se instruir para esse encontro. Não sei como é que vai ser. É um encontro muito aguardado, o do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump. Eu só sei que certamente o presidente Lula vai estar mais preparado do ponto de vista político, da comunicação e de como que isso vai comunicar aqui para o Brasil, do que certamente do ponto de vista técnico, com os números, com tudo que precisa estar sabendo a respeito dessa negociação, porque qualquer erro nessa conversa com o presidente americano pode custar politicamente para o presidente Lula, lembrando que ele está se aproveitando de toda essa situação vinda dos Estados Unidos para melhorar de alguma maneira a sua situação, ou pelo menos freou a onda de impopularidade, atribuiu culpa ao opositor e principalmente ao filho do opositor, Eduardo Bolsonaro, que tem gerado esse prejuízo para o Brasil, e isso tem repercutido a seu favor, claro, na pré-campanha para 2026.